Olá, a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma reflexão para os meus irmãos sobre liderança eclesiástica. Capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 1 e o versículo 6. Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Eu escutei essa história há alguns anos, onde uma pastora estava sendo entrevistada em um programa televisível. E alguém, admirado com o conhecimento, com a cultura daquela mulher, fez a seguinte indagação: onde que a senhora estava que ninguém ouvia falar de você? Ouvir falar da sua pessoa? A resposta dela foi muito simples, porém de uma grande profundidade. A resposta foi a seguinte: quando ela foi indagada, onde você estava? Ela disse: eu estava me preparando. Pois aqui está o segredo para o sucesso na obra do Senhor. Veja, o texto diz que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas lá na frente ele diz assim: não neófito. A palavra neófito significa calouro, principiante, novo convertido, pessoa sem experiência e sem maturidade. Então, uma exigência para quem deseja ter sucesso no chamado ministerial, na liderança eclesiástica, ou até mesmo em outras questões e outros fatores de liderança, é exatamente a maturidade. Às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa está preparada, mas às vezes não está no tempo. É outro fator muito importante, é saber o tempo certo, a hora certa de iniciar e de começar. Aqui está o que faz muitos tropeçarem, falharem, tombarem, fracassarem no seu chamado, é que eles tentam ir antes do tempo. Veja, eu poderia falar aqui de alguns personagens, de algumas personagens que Deus primeiramente os trabalhou, os preparou para que assim eles pudessem estarem aptos e preparados para o chamado do Senhor. Eu posso falar de Davi, que foi ungido jovem ainda, mas passou cerca de 13, 15 anos para poder assumir o trono. E nesse ínterim, ele estava sendo preparado, amadurecido, capacitado para estar no trono. Eu poderia falar aqui do próprio apóstolo Paulo. Ora, existiam 7 grandes doutores na época de Jesus e na sequência de Paulo, que era Hilel, Shammai, José de Arimateia, Nicodemos, Anás, Caifás e Gamaliel. E Paulo estava sendo instruído, preparado para assumir o lugar de um desses doutores na sequência. Mas de repente Jesus Cristo vai mudar a história, vai tê-lo como vaso escolhido e vai trazer a sua presença para que ele passe a ser um dos seus apóstolos. Ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, nós conhecemos a história, só que neste momento, Paulo não vai logo fazer a obra, não. Primeiro ele tem aquela rejeição da igreja, no início vocês devem conhecer essa história, está em Atos. Depois ele vai para o deserto, se não me engano, o deserto da Arábia, passa 2 anos ali no deserto, e sem falar que existe nas entrelinhas da Bíblia uma revelação
de que antes dele ser chamado à obra missionária, ele esperou 14 anos. Se nós somarmos no 14 com os 2 do deserto, vão dar 16, porque ele voltou para a sua cidade, voltou a fazer tendas, se ocupar da sua profissão, que era fazedor de tendas, até que o Espírito Santo manda levantar Barnabé e a Saulo. É quando Barnabé vai em busca de Saulo para que seja seu companheiro na obra missionária. E Paulo começa como auxiliar, não começa como principal, como líder maior. Não, ele vai auxiliar o Barnabé para ainda desenvolver um pouco mais. Olha, eu estou falando do homem que sobrepujava todos os alunos na faculdade de Gamaliel, tirava nota 10 em todas as matérias da lei da Torá, era Paulo. E quando Jesus nos chama a sua presença, ao seu caminho, ainda vai dar a ele um período de anos de processo para que ele possa amadurecer e chegar no ponto determinado pelo Senhor. Preparo Paulo tinha de sobra. Era um dos mais preparados, mas ainda não era o tempo. E é isso que nós precisamos ter consciência. Alguns atropelam o tempo, alguns passam na frente de Deus, alguns querem apressar as coisas e por essa pressa acabam se prejudicando. Se tem outra pessoa que estaria em um ponto auge de preparo, era Moisés. Quando matou o egípcio e tentou defender os seus patrícios, os seus irmãos, os hebreus lá do Egito. O homem falava 70 idiomas, era formado em todas as disciplinas do Egito, mas ainda não estava no tempo de Deus usá-lo. Ele foi para o deserto de Midian, nós conhecemos a história, e passou lá 40 anos para poder ser procurado por Deus, para que Deus o colocasse na missão de tirar o povo do Egito. Então veja que para tudo tem um momento, tem a hora. E uma das coisas que tem atrapalhado a muitos líderes eclesiásticos é não saber esperar o tempo de Deus. E finalizo, haveria muitas outras personagens para a gente falar, mas eu finalizo falando do maior de todos, que é Jesus Cristo de Nazaré, que com apenas 12 anos de idade, ele está no templo fazendo pergunta aos doutores e respondendo as perguntas dos doutores. E os doutores, a Bíblia diz em Lucas, que eles ficavam boquiabertos com a grande sabedoria que Jesus demonstrava ali em responder e em questionar os doutores. Mas Jesus não começa o ministério naquele momento, mesmo estando altamente preparado e capacitado, gabaritado para assumir uma posição de rabino com 12 anos de idade. Mas o que é que acontece? Ele vai esperar exatamente o tempo de Deus. E com cerca de 30 anos, ou seja, ele vai passar mais 18 anos esperando o tempo de começar o seu ministério, o seu chamado. Então essa é a lição que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas nesse momento. É sabermos esperar o tempo de Deus. Muitos têm o preparo, têm a teologia, têm o conhecimento, têm a cultura, têm toda a bagagem para fazer a obra, mas porque não sabem esperar o tempo de Deus, colocam tudo a perder. E a Bíblia diz em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aprenda a esperar no tempo de Deus para que você possa ter sucesso na sua chamada, na sua liderança eclesiástica e ministerial. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor.